Olá, Tudo bem? tudo bom? Tudo Bem, também. você? Obrigado por ter aceitado o convite primeiro. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Hum, Bom, vamos lá. Como é que está a sua expectativa para hoje? expectativa tá lá em cima. Vamos nessa. Bom, eu falei que na chamada, o seu início na carreira artística se deu aos 4 anos, né? Você era muito novinha, né? E foi descoberta numa Sim, apresentação da sua escola, né? Que não sabia também disso. Eu queria entender sim. um pouco mais sobre como foi o seu processo de entrada na arte e por que de você ter escolhido o caminho da dublagem. Ah, então, foi algo assim muito de Deus mesmo, sabe? Porque como eu não tinha nenhum parente que era da arte, né? Que era desse meio artístico. Foi na minha escola, minha professora enxergou isso em mim, falou para minha mãe, me inscreveu no Raul Gil. Minha mãe me levou pro Raul Gil e ela viu que eu levava jeito pra Uhum, coisa e eu gostava muito. Eu me transformava quando eu tava no palco ou no programa de TV. E aí, uma coisa foi seguindo a outra, e teve um teste, e isso, e aí eu entrei pro Pequenos Brilhantes, eu era sim. dançarina, com o Moacir Franco, e uma coisa foi levando a outra, e quando a gente viu, a gente parou pra ver, eu já estava há muito tempo no meio artístico, Uhum. e com 11 anos veio essa oportunidade de fazer dublagem, né? Até então eu não sabia o que isso era, nem nada, nem me ligava que era uma pessoa fazendo a voz dos desenhos, dos filmes. Então eu fazia parte de uma agência de publicidade, né? Porque eu fazia comerciais e outras coisas. E aí eles me chamaram para um teste para fazer uma narração de um canal infantil. Gostaram da minha voz, Uhum. eu fiz um registro de voz e nunca mais parei. E esse ano eu completo 18 anos de dublagem. Caramba! E foi uma novela, hein? Pelo visto. Bom, É, eu percebi. sobre o seu começo que eu ia falar, a sua primeira, como você falou, no Raul Gil, né? A partir daí veio a sua primeira participação, ele também chamou para outros quadros. Como foi a sua passagem pelo SBT e o quanto isso foi importante para a construção da sua carreira? O quanto que nasceu de lá? Eu acho que o SBT sempre foi uma referência, assim, na minha família, em casa. Minha família sempre amou o Silvio Santos, e eu também, Raul Gil. Então, eu cresci também assistindo o SBT. Então, fazer parte do SBT, pelo menos um pouquinho, foi sempre muito gratificante. Eles eram muito queridos. Então, acho que foi um ótimo começo, assim, sabe? E até hoje, quando eu volto para fazer o programa da Eliana, ou Teleton, ou alguma coisa, eu fico muito feliz, assim, de voltar lá, porque lá tem uma vibe muito legal, eu gosto muito de lá. É. Bom, um desafio que eu observo no trabalho da dublagem e que, diferente de estar em cima do palco, né, é aquela frase, né, que todo ator é dublador, mas nem não, desculpa, que todo dublador é Alguém... ator, porém nem todo ator é dublador, né, na verdade, né? Então, um dos desafios que eu observo é que, diferente do palco, na televisão ou na tela do cinema, vocês acabam tendo que passar tudo pela voz, né, apenas, aquele personagem. Aí, o que eu queria perguntar, garantir o seu sucesso como ator garante um bom avanço para a dublagem, na sua opinião? Não, acho que não. Acho que são coisas muito diferentes, né? Eu acho que o desafio de você poder ter que atuar e fazer tudo o que o personagem está pedindo apenas pela interpretação da voz é algo que existe tempo para você Uhum. aprender, para você se acostumar. Então, eu acho que são duas coisas bem difíceis. Claro, é muito difícil também fazer um filme, você atuando mesmo, uma novela que demora anos não, meses para você estudar o personagem e querendo ou não se dedicar a esse único personagem. A dublagem não, a dublagem você tem que ser vários personagens. Você tá gravando dublando um desenho que, tipo, você tá rindo e gritando, e esperneando, então é muito diferente. Oi? Bateu que travou aqui. Tá conseguindo ouvir? Ah, tá. Não. Sim, você tá travando para mim desde o começo. Eu não sei É, se é não sei assim o que está mesmo. acontecendo. Faz o Acho seguinte, que a internet de todo mundo hoje não tá muito deve boa. ser, deve ser, deve ser. Falando de Madeira Opone, né? Que você falou que foi um teste, né?
Continua. Eu passei no teste e quando eu comecei a dublar, eu tinha 17 anos. E eu acabei, acho que Uhum. com 5. Então, assim, fez parte da minha adolescência, da minha vida adulta. Quando terminou My Little Pony, eu chorei muito, porque a Twilight fazia parte, tipo, de mim. Sim. E teve tantas coisas boas que a Twilight me abriu a porta. Então, eu sinto muita falta de dublar My Little Pony. Legal. Bom, no que diz respeito ao seu currículo, como o reconhecimento que você traz na sua profissão, né, nas redes, apesar da dublagem brasileira ser conhecida como uma das melhores, muitos acabam se conectando apenas com um personagem que aparece, né, na imagem, no caso. Você acredita que com o aumento do assunto da dublagem nas redes sociais, o trabalho de vocês tenha começado a se valorizar mais, principalmente pelo YouTube, que vocês estarem compartilhando o seu cotidiano? É que cortou bastante. Então, eu não entendi a pergunta. Você pode repetir? Sim, é que muitas pessoas, o público, acaba se conectando muito com os atores, né, que vêm na tela apenas. Uhum. Porém, com a presença de vocês nas redes sociais, você acha que começou a ser mais valorizado o trabalho da dublagem? Acho que valorizado não é o termo, eu acho que ficou mais conhecido mesmo. Antigamente Uhum, ninguém sabia quem era, quem fazia, não era uma profissão tão comum, né? Hoje em dia, sim. por causa das redes sociais e dos dubladores incríveis que a gente tem aqui no Brasil, a profissão tá mais conhecida. Eu acho que nesse ponto, sem dúvida, todo mundo agora acho que sabe o que é dublador, porque quando eu falava antigamente, todo mundo achava que eu era dublê. Bom, além da dublagem, a dança e a música também fizeram participação enorme na sua vida, né? Desde a entrada do programa Pequenos Brilhantes, do Moacir Franco, Balão Mágico e suas músicas autorais. E no caso, é perceptível que, principalmente em algumas dublagens antigas, existiam dois dubladores, né? Um que conduzia os diálogos e outro que fazia a voz cantada. A música te ajudou significativamente em seu trabalho, nesse caso? Eu acho que é muito bom você saber cantar. Acho que te abre muito mais portas, sabe? Mas, como você Uhum. disse, ainda acontece de uma pessoa cantar e outra pessoa dublar. Tá menos. Hoje em dia, acho que Sim, reduziu isso. Acho que eles estão focando mais em pegar a mesma pessoa para cantar e a mesma pessoa para dublar. Agora não, eles ainda continuam um para dublar e outro para cantar. Mas saber cantar te dá um pouquinho mais de vantagem, exemplo, entendeu? sim. Então, eu acho que Uhum. né? Mas eu acho que te ajuda um pouco mais. É. Bom, logo após a ascensão dos programas na televisão, vieram também os comerciais, né? Você fez a Honda Bis, Pernambucana, Sunny, entre outras. E do carisma que você tinha, acabou chegando a Marisol, que você foi garota propaganda, fazendo merchandising no Bingo Legal. Como foi trabalhar com esse mercado publicitário e qual o impacto da sua personalidade para o sucesso, né? Ai, travou de novo. Mas eu ouvi até o merchandise. Só a pergunta que eu não consegui ouvir. Gente, hoje é o dia. É porque É, aqui tá chovendo como, muito. Eu não sei se como- aí tá chovendo. Pode ser. Como foi trabalhar com esse mercado publicitário? O que você achou O dessa que eu parte? achei de entrar no... É isso? Eu não sei, peraí. Peraí. O que você achou de trabalhar com o mercado Ah, o publicitário, que no que eu caso? achei de trabalhar com o mercado publicitário? Eu gostava bastante de fazer quando eu pegava o teste. Agora, a fase Uhum. de teste, nossa, é muito cansativo, é muito exaustivo, é muita competição. E por incrível que pareça, eu sempre odiei competição. Mas a minha vida sempre me colocava em várias competições. Mas eu sempre não gostava. Então, eu acho que a parte mais difícil de fazer e comerciais, que eu adoro, é a parte de teste. É cansativo, Sim. mas era gratificante me ver na televisão. Uhum. Bom, apesar de diversos testes, que ele está falando de teste, né? Até um certo momento você não havia feito nenhuma aula específica, né, para dança, e mesmo assim você conseguiu vários papéis, né, como o balé da Carla Pérez, Planeta Xuxa, Super Pop, entre outros. Qual foi o teste mais difícil que você lembra de ter passado? Pode ser na dublagem, no comercial? Tem uma coisa, Luca, tem a memória, mas eu vou lembrar. Eu acho que um dos testes mais difíceis, acho que quando eu era bem pequenininha, eu não sei a idade, tá? Mas era quando eu era criança. Uhum. Falaram o endereço errado pra minha mãe, ou a minha mãe entendeu errado,
porque era Indianópolis, ela entendeu Indianópolis e era Higienópolis. Então, ou ela entendeu errado, ou passaram errado, ou a pessoa se confundiu. E eu cheguei muito no teste, tipo, muito atrasada. E era um teste de pegar uma coreografia. E eu cheguei assim, nos últimos minutos, cheguei, peguei a coreografia, fiz o teste, passei, peguei. E muita gente falou que aquilo era marmelada, porque, tipo, mano, a menina chegou agora. Aí, como a pessoa que tava fazendo o teste ouviu esse burburinho, ela falou assim, eu lembro, Bianca, vem aqui, dança aí pra todo mundo ver. E aí eu provei que, tipo, eu realmente aprendi, eu realmente fiz bem. Eu acho que quando a gente é criança, a gente aprende mais rápido. Eu acho que é exatamente por isso que é bom a gente entrar, por exemplo, na dublagem criança, porque eu acho que a gente é muito mais espontâneo e a gente não vê muita dificuldade, a gente só vai quando é criança, sabe? Então eu acho que esse foi um dos testes mais difíceis que eu peguei. Deve ser. Às vezes você acaba se divertindo mais, né, por ser criança, né? Você não tem aquele negócio de, meu Deus, é um teste, preciso pegar tal. É tudo mais divertido, é mais, né, dinâmico. Ai, que nervosismo, será que eu vou pegar ou não? Hoje em dia não, hoje em dia você sofre, né? Porque você conhece, você é adulto. Você tem conta para pagar. Os boletos estão chegando. Bom, os seus 7 anos foi marcado pela conclusão do Balão Mágico, pelo concurso do Balão Mágico, né? Que foi a galera do Balão, Domingo Legal, onde você foi escolhida para ser um dos integrantes do grupo e gravou CD, fez participações ali de cantar músicas que marcaram gerações, né? Como foi Lindo Balão Azul, Amigos do Peito. Qual foi o significado desse projeto na sua vida? Eu acho que o Balão Mágico foi algo que realmente, sabe aquele que é 1 em 1 milhão? E eu me sentia a 1 em 1 milhão, porque quando a gente entrou, né, pra seleção e tudo mais, eram milhares de crianças. Meu pai olhava e falava, Bianca, não vão nem ver sua fita, meu anjinho. Mas a minha mãe insistiu muito e eu fiz todas as seletivas, que foram muita criança, e eu peguei para ser stand-by. Stand-by é quando você vai todos os dias para tentar substituir as pessoas que realmente passaram no teste. Se ela passar mal, se ela ficar doente. Então, eu era substituta, eu não ia participar do concurso. E aí, eu cheguei um dia lá e tinha um catapora. E aí, eu entrei dela, que essa era a minha função, e eu tava muito feliz já que eu ia entrar. E jamais, de verdade, jamais ia imaginar que eu ia passar. Então, realmente, essa história é 1 em 1 milhão. Eu fui aquela 1 em 1 milhão. É algo surreal. E foi muito legal, muito bom mesmo. Foi assim, muito sofrido em algumas partes, que são bastidores, mas muito gratificante. Sim. E hoje em dia só fica as lembranças boas. A gente agradece a catapora da menina, né? Todo mundo que eu falo, fala isso, bendita catapora. Assim, não era pra ser o dela, entendeu? Ela deve ter encontrado outro caminho, outra coisa que Deus colocou no caminho dela, né? Porque também eu imagino também ela como deve ter ficado, né? Como criança, tipo, poxa, não fui, peguei catapora, foi lá e pegou. Mas eu acho que com o tempo também ela foi entendendo que tudo que é nosso e ninguém tira, entendeu? Então eu acho que é isso. Bom, já no teatro musical, talvez um dos seus projetos que mais tenham ficado marcado, até mesmo por ter sido motivo de apresentação internacional, de você ter ido passar uma temporada na Argentina, por as apresentações do Barney, né, que você já quando tinha 11 anos, nesse caso. Tem lembrança de como foi a primeira vez de subir num palco profissionalmente? Eu já tinha feito algumas coisas, né? Então, assim, eu acho que o que me deixou mais nervosa de fazer o Barney foi o Barney. Eu era muito obcecada pelo Barney. E eles deixavam toda uma magia, sabe, eu não sabia que era uma pessoa que estava dentro do Barney até eu sair tipo, quando tenho 13, 14 anos. Então, era algo muito mágico, muito incrível quando eu entrava naquele mundo e falava, caramba, eu tô no Barney. Então, eu me divertia demais. É muito cansativo, é algo que realmente você tem que gostar muito, porque musical é muito intenso. Tanto que eu desisti, né? Não é desistir, eu parei com musicais nos 13, 14 anos, porque eu realmente estava já meio que exausta, porque eu estava estudando também, estava com a dublagem. Então, eu tive que abrir mão de alguma das minhas profissões, aí eu escolhi o musical. Mas sinto muita falta, que era uma época muito boa também. De viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas. Bom,
Ainda com 11 anos, você falou que muita coisa Muita aconteceu na sua vida, né? Até coisa. agora. Teve início na sua carreira na dublagem, como a gente já falou, que foi Pink Dividu, né? Charlie Lola, Cid Cientista, Família Discovery Kids. E logo depois veio o Jardim da Clarilu, do Disney Channel. O que você sentiu na primeira vez que entrou no estúdio de dublagem? Você tem alguma história de bastidores? Eu acho que da primeira vez que eu entrei, eu não estava muito ligada que aquilo era um estúdio de dublagem, sabe? Uhum. Eu fui uma menina, eu sou uma menina muito hiperativa. Quando eu era criança, eu era muito mais. Então, eu estava sempre fazendo festa, sempre avoada. Eu não estava muito ligada o que estava acontecendo, sabe? Eu acho que eu me dei conta do que era realmente quando eu peguei o teste de Pink Dinky-Doo e comecei a dublar. E começaram a me ensinar como era dublar. E eu falei, caraca, é difícil. Gente, o que eu faço Uhum. agora? E aí vinham choros, aí vinha um desespero, e de falar, caraca, tô aqui, preciso fazer, mas é algo muito difícil quando você não tinha noção, né? Hoje em dia tem muito curso Sim. online, tem muito estudo, tem muita coisa sobre isso, tem muito material, notícias e Uhum. reportagens e tudo. Na época não tinha tanto, ou eu não me ligava tanto nisso, sabe? Então eu foi uma descoberta, assim, incrível, sabe? Eu acho que história de bastidor é quando eu dublei Super Fofos com o Wendel Bezerra, ele me dirigia. E eu dublei umas 3 temporadas achando que o Lini era mulher, e na terceira temporada eu descobri que era um menino. Então eu fiquei um pouco chocada e falei, talvez não esteja fazendo meu trabalho direito, porque eu fiquei 3 temporadas achando que ela era uma menina. Mas acho que foi Conheça seu engraçado. personagem. Foi? Conheça seu personagem. Exatamente. Foi bem difícil, mas foi bem legal. É. Bom, entrando agora na sua vida adulta, aos 18 anos, você entrou no Ídolos da Record e chegou ao time de finalistas, né? Posteriormente começou a desenvolver suas próprias músicas, como foi o caso de Lado a Lado, que nesse momento já está com 2 milhões de acessos no YouTube, eu cheguei essa semana. E como aconteceu a história dessa música que traz principalmente a abordagem do empoderamento feminino, da quebra de padrões? Eu Como acho que surgiu eu ela? sempre fui muito independente, assim, não independente de tipo família e tudo mais, mas eu acho que em relação a relacionamentos, eu nunca acho que precisei de ninguém para ser feliz, sabe? Então eu acho que quando eu terminei meus relacionamentos, eu falei, não, eu quero ser eu sozinha, eu não preciso de ninguém para ser feliz, que eu me amo, tá tudo bem, você é incrível. E eu sempre odiei isso que eu falei, rivalidade e essas coisas de competição feminina, de uma porque a nossa sociedade também faz isso, né? A gente já cresce querendo não, você tem que competir com fulano, com ciclano, e eu sempre odiei isso. Então, eu acho que eu quis colocar isso, que, tipo, a gente não precisa ser rival, a gente precisa ser unida pra gente conseguir as coisas, que nem os homens são unidos. E as mulheres também têm que ser unidas, pra gente também ir junto e conseguir. Olha tanta coisa que a gente está conseguindo, por se apoiar mais, por ser mais parceiras e tudo mais. Então, eu acho que era mais isso, de falar o que eu realmente estava querendo que acontecesse, sabe? E cada dia mais está acontecendo, graças a Deus. Então, eu gosto muito dessa música, porque ela é atemporal, assim, até hoje cabe super bem a Sim. mensagem dessa música. Sim. Bom, isso também não só sai pela gente, né? Sai pelos pais também, né? Que às vezes fala para os filhos competirem também, né? Em esporte, seleção, qualquer coisa assim, no caso. Aproveitando que a gente está falando do YouTube, o seu canal já existe desde 2017, além de trazer convidados no mundo da dublagem, também apresenta desafios, fala dos seus trabalhos, tem vários conteúdos. Como foi a ideia de criar ele, de ir pro YouTube? Só repete a pergunta. Como foi a ideia de ir pro YouTube, no caso, de criar o canal? Meu Deus, que tá querendo que a gente faça live hoje? Não consigo entender essa pergunta. Vai dar certo. Como, era como foi a ideia de ir Ah, pro YouTube, de você como foi começar a o ideia de canal? criar um canal no YouTube, né? Isso. Então, eu queria criar um canal no YouTube, primeiramente para eu postar cover. Você pode ver no começo do meu canal, só tem Sim, covers. sim. Para mostrar, tipo, que eu sei cantar também, uma outra, né, um outro lado meu. E aí eu tive um probleminha que eu tive que parar de cantar por um tempo. E aí eu falei, eu vou ficar sem vídeos, né? No YouTube, tá indo também. Então a minha editora na época sugeriu de eu falar sobre os meus personagens, sobre a dublagem e tudo mais. Eu adorei a ideia. Gravamos.
E aí deu super certo. Eu comecei a falar sobre os meus personagens. Aí me deu ideia de fazer rap entre um personagem e outro. E aí foi só subindo, né? Agora a gente tá um pouco paradinho no momento por conta de algoritmo, de coisas que é da plataforma. Mas fica muito boa quando eu postava um vídeo no YouTube. Eu sinto saudades. O melhor desafio para mim é ler a bula do remédio cantando. Nossa, realmente. É difícil demais, mas muito bom. Bom, uma surpresa que veio recentemente foi a dublagem do jogo The Quarry, né? Onde na versão brasileira sempre prestou a sua voz para Ariel Winter, de Modern Family. E que em um depoimento você chegou a falar que demorou alguns minutos para associar a voz a ela, né? Para saber que era ela. Como é que foi fazer esse jogo? Então, porque quando você faz ação, você não vê a imagem, você só escuta o. Sim. Aí eu cheguei depois de né, na pandemia e tudo mais, eu não tava dublando presencial, tava dublando mais remoto. E aí eu cheguei, né, faz tempo que eu não fazia game, comecei a fazer, do nada veio, eu fiquei reparando assim, falei, caramba, parece muito Ariel Winter. Aí olharam pra mim e falaram, mas é Ariel Winter, por isso que você está fazendo. Eu falei, olha só que curioso. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque eu adoro muito essa personagem, eu adoro Modern Family. É uma das minhas séries favoritas. Então, nossa, dar a voz a ela de novo é um sonho. E é bom também por ser de terror e eu não ter que ver nada, graças a Deus. É só ouvir, aí eu ouvia de boa. Eu ficava imaginando, quando eu via alguns vídeos, né, de bastidores, né, o quão tenso deve ser dublar um filme de terror. No caso, se você tiver medo. Realmente é uma coisa que eu passo, assim. Se puderem outra pessoa, eu preferiria. Bom, deixa eu falar uma coisa totalmente diferente, que foi a Mackenzie Foy, né, que você também... Será a sua primeira princesa da Disney, né, que você dublou em Quebra-Nozes. Você também fez Amanhecer, parte 2, Verdadeira, de 2020. Como é trabalhar com os personagens dessa atriz? Você gosta da Mackenzie? Então, eu não fiz Amanhecer. Foi, acho que no Rio de Janeiro, Mas eu dublei a Mackenzie Foy tanto em Quebra-Nozes e tanto em Beleza Negra. Foram 2 filmes da Disney. Quando eu passei no teste de Quebra-Nozes, 4 Reinos, eu fiquei muito... Porque foi um teste bem difícil, bem tenso. A voz dela era bem baixinha, ela falava uma coisa mais princesa e tudo mais. Então, eu dublei de ter dublado, porque era uma pessoa da Disney olhando na sua cara pra ver certas. Legal. Ela é uma fofa, foi muito legal dar a voz a ela. Eu gosto muito desse da atriz. Isso aí. Bom, a gente tá chegando no final da nossa entrevista, foi bem rapidinho, achei que ia demorar mais. E sei que ainda faltou falar de muita coisa, né? Sei que ainda faltou falar de muita coisa, né? Papéis de destaque que você também fez. A Carla na série da Elite, da Netflix. Curiosidade de você já ter escrito artigo de K-pop, né, para blogs. Eu fui pesquisar isso também. Mas eu também queria terminar com uma pergunta um pouco mais reflexiva, no caso. Considerando tudo que você já fez até hoje, dublagem, teste, aprendizado que você teve nos estúdios, né, carreira como cantora, experiência de vida mesmo, que não falta, o que você gostaria de ter falado para Bianca lá de trás, de 4 anos? Você teria algum conselho para dar para ela hoje? Caraca, essa daí me pegou, hein? Eu tava tão concentrada para tentar entender o que você tava falando, porque tava cortando um pouquinho, que eu fiquei assim, ó, com a minha cara, mas é que eu tava concentrada, tá? O que eu falaria? A cabeça tá processando. De 4 anos? Eu falaria... Eu daria 2 conselhos. Eu falaria para ela ser não tão ingênua, não acreditar em todo mundo, que você vai quebrar a cara. Eu não sei se eu conseguiria entender com 4 anos isso, né? Mas eu já era uma menina antenada. Eu já consegui entender. Eu ia falar assim, para de ser tão ingênua, não acredita em todo mundo. Só acredita na sua mãe e no seu pai. Falaria isso. E falaria, para de trabalhar um pouquinho, vai se divertir, menina. Esses 2 conselhos. Mas isso que você falou, lá no começo você também teve apoio da sua família para entrar na carreira? Eu não queria, mas assim, porque ele achou que eu era muito nova, eu precisava
né? Ter uma vida de criança. Só que eu gostava muito. Então, minha mãe... Qual que é a mãe que vai olhar pra sua criança que fala, pelo amor de Deus, me coloca ali, e não vai, né? Então, eu tive muito apoio da minha mãe, depois meu pai me apoiou totalmente também. E toda a minha família, meus tios, minhas tias, meus primos. Então, eu tive muito apoio. Quando eu aparecia na TV, era uma festa, né? Na família. Meu Deus, até hoje em dia, eles ainda não se acostumaram. Então, acho que a rede de apoio também, dos seus amigos, né? Porque nem sempre o membro da sua família te apoia, mas às vezes, né? Os seus amigos te apoiam. Então, sempre eu tive esse suporte, graças a Deus. Que isso é muito importante também, pra gente também não perder a cabeça, né? Nesse mundo. E hoje o seu conselho foi o que seu pai falava, né? Para se aproveitar mais a infância. Exatamente. Não que eu não aproveitei, mas eu aproveitei de outras maneiras. Mas eu só falaria só para eu não trabalhar tanto, porque eu gosto muito. Não é que agora, mas era algo. Então foi ótimo. Então eu poderia ter não ter trabalhado tanto, mas são coisas que eu não me arrependo. Eu só faria menos. Mas tudo tem um porquê. Isso aí. Ainda te levou para um caminho que você gosta, levou para um profissão que você gosta hoje. Exatamente. Bom, então foi isso. Muito obrigado, Bianca, mais uma vez. Eu adorei te conhecer. Valeu mesmo. Eu que adorei. Desculpa, né? A internet. Também. Também estou acostumado com isso. Live ao vivo, tudo pode acontecer. Muito obrigado. E para quem não te conhece ainda, né, quem chegou agora não te conhece, é bem difícil. Em quais lugares que a gente se encontra? Redes sociais, onde você está? Todas as minhas redes são Bianca Alencar. Então, eu estou em o Twitter, que não é, mas só procurar Bianca Alencar, que provavelmente vocês vão achar lá. Mas é isso. Agora, lá um Reels, um comentário. E é isso. Muito obrigada. Legal, viu, Lu? Valeu.